Mas todo mundo está conseguindo ver a tela, tudo certinho? Sim. Ah, eu não vou conseguir ver o chat dessa vez, então se vocês quiserem ter alguma dúvida, podem falar alguma coisa, tipo, ligar o microfone, pedir para eu parar um pouco e explicar qualquer coisa. Qualquer dúvida, é só avisar. Certo, eu vou começando aqui então. A nossa aula vai ser a aula 18, se trata da equação do segundo grau. Meu nome é Ricardo e eu vou tentar ensinar para vocês um pouco hoje. Agora eu vou falar um pouco da introdução. Denomina-se introdução ao segundo grau qualquer sentença matemática que pode ser reduzida à forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, onde x é uma incógnita e a e b e c são constantes, números reais no caso, sendo que o a ele tem que ser diferente de zero. A, B e C são coeficientes da equação. Observe que o índice da incógnita na equação é igual a 2, e é isso que define como sendo uma equação do segundo grau. Índice é o valor da maior potência que vocês podem encontrar aqui. No caso, x ao quadrado, a gente tem o índice 2, então essa função é do segundo grau, por causa que uma função do primeiro grau tem índice 1, uma do segundo grau, índice 2, do terceiro grau, índice 3. Eu acredito que seja isso, posso estar me confundindo. Alguns exemplos aqui a gente vai ter alguns exemplos de equações do segundo grau. 4x ao quadrado mais 2x mais 3, 8x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Aqui a gente tem 3y ao quadrado mais 7y ao quadrado menos 7 igual a zero. Aqui é para mostrar para vocês que a equação do segundo grau, ela também depende da incógnita. Então, tipo, se eu tiver uma equação com x ao quadrado ou com y ao quadrado e tipo ela só tiver só y ou só x ou só z ou só quadradinho ou só bolinha, ela ainda vai ser uma equação do segundo grau, que tenha esse formato, claro, de ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, continuando, outro exemplo, é 5x mais 10x ao quadrado mais 4. Nesse exemplo, eu queria mostrar para vocês que uma equação de segundo grau, ela pode estar, como eu posso dizer, ela não precisa estar exatamente nessa ordem bonitinha aqui que a gente tem primeiro vem o x quadrado, a constante com o x quadrado, depois vem uma constante com o x normal, e depois vem a constante sozinha. Não, ela pode tipo, começar com a constante acompanhada por x normal, depois com o x ao quadrado, e depois aqui, ou pode estar igual a gente tem aqui de baixo, onde o 7x ao quadrado mais 9x, com o 4, esse 4 ele passou para o outro lado. Então, no caso, a gente ainda tem uma equação do segundo grau, mas ao invés de ela estar igualada a zero, ela está com o C, no caso, passou para o outro lado. No caso, a gente sempre pode reorganizar essas equações para deixar ela da maneira bonitinha que a gente conhece, que seria da equação do segundo grau mesmo. Vocês sempre vão poder mexer com essa equação para deixar ela desse jeito aqui. Aqui, o último exemplo é 5x mais 6 é igual a x ao quadrado. Outra bagunçadinha, mas que também arrumando ela, a gente consegue deixá-la bonitinha desse mesmo jeito. Próxima. Equação segundo grau incompleta. Da definição anterior, temos obrigatoriamente que o nosso valor de A ele tem que ser diferente de zero. No entanto, a gente pode ter os valores de B ou da constante C como sendo zero. No caso, B diferente de zero e C diferente de zero, a gente tem uma equação do segundo grau denominada como completa. A sentença matemática mais menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero é um exemplo de equação de segundo grau completa, pois a gente tem b igual a 3, que é diferente de zero,
e C igual a menos 5, que é também diferente de zero. Daí a gente vai ter outro caso, que é esse menos x ao quadrado mais 7 igual a zero. Essa vai ser um exemplo de equação de segundo grau incompleta, pois a gente tem b igual a... Porque nesse caso a gente vai ter b igual a zero. Nota que a gente só vai ter os valores de a, que no caso a gente tem... Aqui só tem um menos na frente do x ao quadrado, mas sempre que a gente não tem um número, um número na frente do x, a gente assume que tem um 1 ali. Então, no caso, tem um menos 1 aqui, sendo o nosso a, no caso. No caso, então, está válido o A diferente de zero, mas a gente não tem uma constante acompanhando o X normal, o X sendo elevado a nada. A gente não tem ele nessa equação, mas ela continua sendo uma equação de segundo grau. E a gente tem o nosso C também normal aqui. Porém, por causa da gente não ter o B, essa é chamada de equação de segundo grau incompleta. A gente também tem outro exemplo, que é o 3x² menos 4x igual a zero, que nesse caso a gente não vai ter a nossa constante c ali. Que seria que eu estou deixando sempre as constantes a B e C, cada uma em uma cor, para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Tipo, o vermelhinho, que é a constante A, ela sempre está acompanhado com x². O B sempre está acompanhado com x sem elevação, e o C, ele sempre está sozinho ali. No caso, verde, azul, vermelho. Essa também é uma equação incompleta. Porque a gente tem um C diferente de zero. Tem o C igual a zero, no caso. A gente não tem o C nessa equação. A gente também pode ter o caso que tanto o B e o C são iguais a zero e a gente só tem o nosso A, que é o caso da 8x² igual a zero. Essa também é uma equação do segundo grau. Agora, passando para o próximo. Aqui a gente tem uma fórmula geral para resolução dessas equações. Para uma resolução de uma equação do segundo grau, tanto completa quanto incompleta, a gente pode recorrer a uma fórmula que está um pouquinho em baixa resolução aqui, mas acho que é porque eu dei zoom aqui no PDF, que é x, mas a forma vocês já devem ter visto ela, talvez, não sei, mas vocês devem lembrar bem dela, alguns. X é igual a menos b, mais ou menos, tem um mais ou menos bem apagado aqui, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido tudo isso por 2 vezes a. Essa fórmula é também conhecida como fórmula de Bhaskara, e é ela que a gente usa para chegar nas nossas resoluções de equações de segundo grau. Próxima página. O discriminante da equação. Se vocês pegarem na outra fórmula esses valores que estão dentro da raiz, que é o b² menos 4 vezes a vezes c, eles são conhecidos como discriminante da equação. É representado pela letra grega delta, que é esse triângulo aqui. Então, a gente pode separar eles da equação e dizer que delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, o que nos permite escrever a fórmula geral da equação de Bhaskara como sendo x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Lembrando que o delta é esse aqui, o b² menos 4 vezes a vezes c. Um exemplo. Agora, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações de segundo grau. Aqui eu estou dando mais um exemplo de uma, que é 4x² mais 10x mais 1 igual a zero. Segundo a fórmula de Bhaskara, a gente tem que o nosso del, só relembrando vocês, é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O valor de A está sempre acompanhado da incógnita que está ao quadrado. O valor de B sempre acompanha uma incógnita que está sozinha. E o valor de C é aquele que não acompanha nenhuma. Logo, para esse exemplo, a gente vai ter que nosso A é igual a 4, nosso B é igual a 10, nosso C é igual a 1. Então, se a gente pegar os valores, a gente viu aqui que são nossos A, o que é nosso A, o que é nosso B e o que é nosso C. Se a gente pegar cada um deles e jogar na fórmula de Bhaskara, apenas substituindo os valores, a gente vai para essa parte aqui. Tá, a fórmula de Bhaskara é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a essa parte da fórmula de Bhaskara, no caso, b, que é 10 elevado ao quadrado,
menos 4 vezes o nosso A, que é o que também é 4, vezes o nosso C, que é 1. Então, a gente vai ter que nosso delta vai ser 100, que é 10 ao quadrado, menos 16, que é 4 vezes 4 vezes 1, que isso dá 84. Partindo para a próxima parte. Se eu tiver muito rápido, vocês podem me parar, a gente perguntar se vocês estão entendendo tudo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual a equação que a forma, se eu não me engano, é x ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado? Porque eu achei que era do segundo grau, mas não é, né? Espera, você pode repetir para mim que eu não tô. Tá, só sair aqui um minuto. Repete para mim a equação, que eu não. Se eu não me engano, é x ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Tem essa equação ou não? Essa equação existe. X ao quadrado mais b ao quadrado? Igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas não é a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado? Isso, esse daí mesmo. Ah, eu mandei aqui no chat. Essa é. Eu sei para que ela serve, mas eu esqueci o nome. Porque eu achei que era do segundo grau. Sempre quando eu ia fazer. Eu achei que era, mas agora eu vi que é outra fórmula, né? É, outra fórmula. Acho que. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar a abrir o slide. É Pitágoras. É. Liga. Acabaram de mandar no chat. Tá. Então. Você ainda quer que fale sobre ela ou quer. Não, não, pode continuar. Era só uma dúvida mesmo. Certinho. Então, tudo bem. São equações diferentes que você usa para resolver diferentes problemas da matemática. Mas qualquer coisa, só qualquer outra Não, dúvida. pode continuar a aula. Fique em Certo. paz. Tá, no caso, a gente descobriu aqui que nosso delta é igual a 84. Como a gente sabe que nosso delta é igual a 84, a gente pode substituir esse valor dele na forma de Bhaskara. Assim, lembra daquela fórmula que eu mostrei alguns slides atrás, essa daqui, que estava embaçada? Aqui. É essa mesma forma que está aqui. Só que como a gente já sabe nosso valor de delta, a gente pode substituir. Mesma coisa com os outros valores de B e A, que a gente já viu na situação. O 10 e o 4. Então, a gente vai ter que x é igual a menos 10 mais ou menos a raiz de 84, né, tudo isso dividido por 2 vezes o 4. Então, a gente vai chegar nessa parte aqui, que x é igual a menos 10, mais ou menos a raiz de 84, ela dá igual a aproximadamente 9,16. Isso eu fiz na calculadora mesmo, porque ia dar um trabalhinho fazer isso na mão. Eu fui feliz na escolha do exemplo que eu peguei. 2 vezes o 4 vai dar 8. Se notarmos, a equação ela tem um símbolo de mais e menos, mais ou menos. Isso ocorre porque algumas equações de segundo grau elas têm duas soluções, ou seja, dois valores possíveis para x. As equações de segundo grau elas não têm só uma resposta, elas geralmente têm a maioria das equações de segundo grau elas não têm elas têm mais de uma resposta, geralmente tem duas. Ele vai ser obtido através da soma e outro através da subtração. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma utilizando a gente vai tratar como se isso fosse, como se essa parte fosse uma soma, que é a mesma coisa que está aqui no x1, e a outra parte como se fosse uma diferença, que está aqui no x2. No caso, primeiro eu vou somar, x1 é igual a menos 10 mais 9,16 dividido por 8, menos 0,84 dividido por 8, que é igual a menos 0,105. Daí, para o x2, a gente vai ter 10 menos 9,16, tudo isso dividido por 8,
vai dar 19,16 dividido por 8, que dá aproximadamente 2,395. Eu acredito ter sido um pouco rápido, talvez, se vocês quiserem que eu repita, eu posso repetir. Repete, por favor, só para fixar mais um pouco. Certo. Eu vou repetir a partir dessa parte. Tudo bem? Pode ser. Tá. Aqui a gente tem que x é igual a 10 mais ou menos 9,16 dividido por 8. Se a gente se notarmos, na equação a gente tem esse símbolo aqui de mais e menos, esse mais com menos embaixo. Isso acontece porque na maioria das equações do segundo grau, não são todas, mas na maioria a gente tem duas respostas possíveis, ou seja, dois valores de x possíveis para responder para resolver essa equação. Ele pode ser obtido através da soma, ou seja, se a gente substituísse mais e menos só por um valor de mais, e um outro através da diferença, que é substituindo esse valor de mais e menos por um valor de menos. Por isso que aqui embaixo eu abri em x, tanto em x1 quanto x2. A gente tem aqui menos 10 mais 9,16 dividido por 8, que seria a gente fazendo a soma, que vai dar igual a menos 0,84 dividido por 8, que depois vai dar menos 0,105, que seria a nossa primeira solução para a equação. Se a gente pegar esse valor de x, que eu encontrei aqui, e a gente substituir ele na nossa no nosso exemplo aqui, substituir esse valor de x em cada um dos x aqui, a gente vai chegar que 4 vezes menos 0,105, mais 10 vezes menos 0,105, mais 1, vai dar praticamente próximo de zero. No caso, vai dar próximo porque eu tive que fazer essa raiz quadrada aqui, essa raiz quadrada estranha aqui. Mas tudo bem. Em x2 vai ser praticamente a mesma coisa, só que ao invés da gente somar os dois, a gente vai subtrair menos 10, menos, de novo, 9,16 dividido por 8. Isso vai dar menos 19,16 dividido por 8, que é igual a 2,395, que também é uma solução possível para essa mesma equação do exemplo que a gente está tentando resolver. Se a gente pegar esse valor de x2 que a gente obteve e jogar aqui também, a gente, substituindo o x, a gente também vai chegar que vai dar zero a fórmula, próximo de zero, no caso. Então, é assim que você resolve uma equação do segundo grau. Algumas das equações do segundo grau. Agora eu vou mostrar um exemplo alguns exemplos de equações de segundo grau que elas só têm uma solução ou elas não têm solução nenhuma. Que são os valores para valores de delta iguais e valores de delta menores. Opa. A Analiane, ela fez uma pergunta no chat. Certo, eu vou dar uma olhadinha. Quer que eu leia? Ai, dá uma olhadinha aí. No caso do sinal, que é no x2, x ao quadrado, a divisão também tinha um número negativo. Não ficaria negativo como no x1. Tinha no caso do sinal, que no x2, a divisão também tinha um número negativo. Deixa eu dar uma olhada. Tá certo, porque aqui em cima ele tá menos 19 dividido por 8, então aqui é menos 2,395. É erro de digitação meu, gente, perdão. Certinho, obrigado por avisar. Daí, mais alguma coisinha? Não, acho que pode continuar. Tá, escutei. Deixa eu só ver aqui. Certo. Ricardo, a Mariane... Opa, pode falar. Mas assim, sempre vai ser os dois negativos, porque eu lembro que
Assim, né, pelo que eu tô lembrando que eu já estudei, eu achava que dava um positivo e um negativo, ou é só por questão dos números mesmo aí do resultado? Hum, Não, geralmente que foi só as operações que foram feitas. Às vezes pode, tipo, dar um positivo, outro negativo, às vezes a soma dá positivo, às vezes a subtração, às vezes o x1 vai dar positivo, às vezes o x2 vai dar negativo, às vezes os dois vão dar igual, ou os dois vão dar positivo, os dois vão dar negativo. Isso depende isso depende da equação que você está trabalhando, né? Da questão. Vão ter outros exemplos aqui, talvez eu consiga mostrar bem isso. Exemplos que você vai dar tanto um vai dar positivo, quanto um vai dar positivo, o outro também vai dar positivo, um vai dar negativo, o outro vai dar o contrário. Eu estou me atrapalhando falando aqui, desculpa. Mas deu para entender? Deu sim, obrigada. Certo. Deu sim, professor, porque também era uma dúvida minha se sempre dava um negativo e um positivo. Eu sempre achei que ia ser assim. Foi bom a Analiane ter perguntado. Certo, mas isso é sempre é bom você sempre fazer fazer o passo a passo tudo certinho e não, como é que eu falo? Tipo, você tem que sempre prestar atenção na matemática que você está fazendo. No caso, se eu estou dividindo um número negativo por um positivo, ele tem que dar negativo, e no caso, a mesma coisa aqui, dividindo um número negativo por um positivo tem que dar negativo. Só que aqui o professor está falando essas coisas para dar conselho para vocês, mas ele também fez cagada aqui. Normal, acontece. Certo. Agora, prosseguindo, quando estamos procurando a solução de uma equação de segundo grau, o valor obtido de delta pode determinar quantas soluções ou raízes a equação possui. No caso de delta maior que zero, a gente tem duas soluções. Quando delta é igual a zero, a gente só tem uma solução possível. Já quando o delta possui valores menores que zero, temos que a equação não possui nenhuma resposta real. Dessa maneira, admitimos que ela não tem solução. Aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro caso, onde delta é igual a zero. A gente vai ter um exemplo que tenhamos x² mais 2x mais 1 igual a zero. Logo, a gente tem que o nosso... aqui está... Ué, por que o y é 1? Tá. É que aqui eu errei na hora de fazer as coisas, ó. Tá, mas aqui a gente tem nosso A é 1, porque o x², ele tá sozinho. No caso, o nosso B é 2, só que tá errada a cor aqui. E aqui a gente tem que nosso C também é 1, que é o que está sozinho. Aqui, primeiro, no nosso passo a passo, a gente tem que determinar o valor de delta. A gente sabe que a fórmula para encontrar o delta é essa aqui que eu estou passando o mouse por cima, que é delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C. No caso, substituindo os valores, a gente tem que B é 2, vai ficar 2² menos 4 vezes A, nosso A é igual a 1, 4 vezes 1, vezes 1 de novo, porque o nosso C é 1. Daí, 2² vai dar 4, 4 vezes 1 é 4 também, menos 4. Então, 4 menos 4 é igual a zero. Se a gente jogar esses valores na forma de Bhaskara, a gente vai ter que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a, mesma forma de Bhaskara normal, só que daí jogando os valores, a gente vai ter, nosso b é 2. Vai ter menos 2, mais ou menos, raiz de delta, nosso delta é 0, tudo isso dividido por 2 vezes o 1, que o 1 é nosso A ali. Tá. Daí a gente vai ter menos 2, mais ou menos 0, tudo isso dividido por 2. Só que vocês concordam comigo que tanto se eu somar o 0 quanto subtrair ele, ainda vai ficar menos 2 dividido por 2? Então, quando a gente tem esse valor do delta igual a 0, eu não preciso necessariamente vir para essa forma de Bhaskara. Eu posso usar essa outra forma aqui, que é
própria para esse caso, que é x igual a menos b, tudo isso dividido por 2a apenas. Eu não preciso fazer o raiz de delta, porque, tipo, só seria eu escrever raiz de zero ali. No caso aqui deu menos 1, que é, o menos 1, no caso, é a nossa única solução para esse caso específico, onde só tem uma solução. Eu me enrolei aqui, mas deu para entender, pessoal? Deu para entender, sim. Certo. Eu vou prosseguir, então, para o terceiro caso. Qualquer coisinha, é só avisar. Tá. A gente tem o nosso segundo caso, terceiro, no caso. Tenhamos 10x ao quadrado mais 3x mais 10. Logo, a gente tem que o nosso A vai ser 10, nosso B, 3, e nosso C vai ser igual a 10. Aqui, a gente vai de novo para aquele passo a passo. Primeiro, a gente tem que achar o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Substituindo os valores, nosso B é 3, 3 ao quadrado, vai dar 9, menos 4 da fórmula, vezes 10, que é o nosso A, vezes 10 de novo, que é o nosso C. A gente vai ter delta é igual a 9 menos 400, que vai dar menos 391. Se a gente jogar na fórmula de Bhaskara esses valores, a gente vai ter menos 3, que é o menos B aqui, mais ou menos a raiz de menos 391, que é o nosso delta, tudo isso dividido por 2 vezes o 10, que é o nosso valor de A, que está aqui. Só que, se a gente notar aqui na parte do delta, da raiz de delta, a gente vai ver que tem um número negativo dentro da raiz. A gente sabe que não existe raiz de número negativo, não existe uma raiz, um valor real para a raiz de um número negativo. Portanto, nesse caso, a gente vai admitir que não tem solução. Ou seja, se vocês estão fazendo a conta e deu negativo nessa parte do delta, vocês podem parar por aí. Tipo, não tem como continuar a conta. No caso, tipo, se te derem valor, pedir para resolver a equação do segundo grau e tiver uma alternativa, vocês chegarem na parte do delta de negativo, e tiver uma parte que disser que a equação não tem solução, é essa que vocês vão marcar, no caso, porque deu negativo, não tem raiz de número negativo, então eu não tenho como continuar essa operação que eu estou fazendo aqui. Certo? Gente? Certo. Ok. Vou continuando. Aqui é só um exercício de fixação. A Sofia perguntou onde acaba. Onde acaba o quê? Eu acho que é a conta, quando tem o... Acaba aqui na parte do delta mesmo. Tipo, se você... Ó, a gente de novo no passo a passo. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Daí a gente resolve isso substituindo os valores. A gente resolve o delta aqui e deu deu um valor negativo nessa parte do delta. O delta deu negativo. Se o delta deu negativo, a gente acaba a conta por aí. Não tem a gente não vai ter uma solução. A resposta é que não tem resposta, no caso. A resposta para esse tipo de questão. Mas isso são apenas um dos 3 casos. Certo? Tem algum símbolo para dizer que a conta não tem solução? Boa pergunta. Tem sim um símbolo para dizer que não tem solução, mas eu não estou lembrado agora. Se alguém do projeto de extensão lembrar para mim. Eu acho que é uma bolinha com um riscado, mas eu não tenho certeza. Você pode repetir a pergunta de novo? Quando não tem solução, tem um símbolo que representa que aquela equação não tem solução, né? Tipo, para você dar a resposta. Daí, se não me engano... Vazio? Hã? Vazio? Conjunto vazio, no caso, pode ser também.
caso, eu É usava... que geralmente. Pode falar. Desculpa. Pode falar você Pode falar. primeiro. Não, eu só ia falar que no conjunto solução, geralmente a gente coloca o número pertence aos reais, tal, que, aí a gente coloca qual é o número. Mas se ele não apresenta um conjunto, ele pode ser vazio, que é aquele zero com risquinho no meio. É É zero um com círculo com risco no meio. Era isso mesmo. Obrigado. Nada. Certo. Agora vou para o exercício de fixação com vocês. Encontre soluções, se houverem, para a equação do segundo grau. X ao quadrado é igual a 5 mais 4x. Primeiramente, a gente tem que escrever a equação de uma maneira que, da maneira que a gente conhece, e identificar os valores de A, B e C. Ou seja, a gente tem essa equação aqui, mas ela não está do jeito que a equação x ao quadrado igual a 5 mais 4x. Mas ela não está da forma que a gente conhece, que a gente gosta de trabalhar, que é essa daqui. Então, a gente tem que pegar a equação que foi dada no exercício e deixar naquele formato, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente tem que mudar essa equação e deixar ela naquele formato. No caso aqui, o que eu fiz? X ao quadrado já está aqui, eu passei o 4x que dá desse lado para cá, e passei, ele ficou negativo, no caso, virou menos 4x, passei o 5 que está para cá, ele virou menos 5. A gente também tem que lembrar sempre de igualar a zero, só que eu falo as coisas e esqueço de colocar no slide. Assim, a gente assim, depois que a gente organiza bonitinho a equação, a gente tem que encontrar os nossos valores de A, B e C. No caso, para essa equação, então, o A vai ser aquele que está acompanhando o x ao quadrado, que é o nosso 1. Quando não tem nada, a gente assume que é 1. O B vai ser o valor de menos 4 aqui. Ele estava mais 4, mas quando a gente passou para o outro lado, ele ficou negativo. O número tem que acompanhar o sinal. Então, B igual a menos 4. E aqui, mesma coisa, a gente tinha 5, mas passou como menos 5, então o nosso C é menos 5. Dessa forma, a gente consegue descobrir o valor de delta. Lembrando, para a gente começar nossas contas de resolver a equação do segundo grau, a gente tem que sempre começar pelo delta. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa formulinha. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, vou pegar o menos 4 aqui, vou elevar ele ao quadrado, menos 4 vezes nosso A, que é 1, vezes o menos 5, que é o nosso C. Lembrando que, aqui, menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. No caso aqui, é menos 4 tudo junto, elevado ao quadrado. Quando a gente tem um número negativo vezes um número negativo, no caso, um número negativo qualquer, elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. No caso, menos 4 vezes menos 4 vai dar 16 positivo. Daí aqui, a gente tem menos 4 vezes 1 vezes menos 5. A gente tem o menos 4 que já vem da fórmula, multiplicando esse menos 5 que veio daqui. Então, no caso, quando a gente faz menos 4 vezes menos 5, a gente vai ter 20, que está aqui, mas, como aqui a gente tem menos com menos, a gente vai chegar que isso vira positivo. No caso, 16 mais 20 vai dar 36 positivo. Aplicando a equação de Bhaskara, daí, como a gente resolveu o delta deu positivo. Então, eu vou ter duas soluções para esse caso. Aqui, seguindo, a gente tem a equação de Bhaskara, de novo, que é menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Daí, na fórmula, a gente já tem que o b ele vai ficar negativo, mas nosso b já é menos 4. Então,
a gente vai ter menos 4. É importante lembrar que a gente vai ter o menos que já vem da fórmula e o menos que já acompanha o B. Mais ou menos a raiz de 36, tudo isso dividido por 2 vezes o 1. Isso aqui vai dar igual menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 4. Então, a gente, menos com menos vai dar mais, então a gente chega em mais 4. Mais ou menos a raiz de 16, 6 vezes o 6 dá 36. Então, no caso, a raiz de 36 é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui, daí a gente vai ter o x1 e o x2. Nosso x1 aqui, que vai ser, no caso, eu vou trocar o mais ou menos por mais, 4 mais 6 dividido por 2, que vai ser igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Essa é a nossa primeira solução, x1. Se a gente pegar esse valor de x e jogar nessa equação aqui, a gente tem que x² vai ser igual a 5 mais 4x. Vocês podem testar aí, se quiserem. Qualquer coisa eu também testo aqui, se vocês quiserem. Então, não faz muita diferença, mas vocês que sabem. x² x² não, x2, a segunda solução, vai ser igual a 4 menos 6 dividido por 2. No caso, a gente trocou mais ou menos por menos nessa parte. 4 menos 6 vai dar 2. Daí, tudo isso dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Logo, as soluções são 5 e menos 1. Certo, gente? Menos. Pessoas? Certo? Então, foi isso no caso, foi bem curtinho. A gente ainda tem 10 minutos no caso, daí se vocês tiverem alguma dúvida ou querem que eu resolva algum outro exercício, qualquer coisa eu não tenho nada preparado, mas eu pego na internet, alguma coisa do Enem. Olha, se você quiser resolver mais um, Certo. poderia ser tipo assim um do Enem, alguma coisa, porque parece que no Enem eu não consigo identificar se o exercício é de função, se é de equação, se é qualquer, sabe? Vou aqui, Enem, exercícios, segundo grau. Segundo grau. Aqui que eles já estão dando a resolução, deixa eu ver. Ah, tá. Questão 1, questão 1, com a equação de segundo grau do Enem de 2000 e propaganda. Aí. Questão 1, com a equação do segundo grau, no Enem de 2009. Um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular da sua fazenda para seu filho, que está indicada como, na figura como 100% cultivada. De acordo com as leis, deve ser uma reserva legal com 20% de sua área total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para comprar uma reserva para seu filho, conforme a figura. A gente tem um quadrado aqui, AB, e mais uma extensão X, e uma extensão X aqui para cá. Era cultivada do filho, a reserva. De acordo com a figura acima, o novo terreno do filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de largura de X metros, contornando o terreno cultivado, que deve ser destinada à reserva legal do filho. O dobro da largura da faixa X daí ele está dando
várias equações como resposta, mas vamos ver a resolução. O terreno total tem dimensões A mais X e B mais X. Para calcular esta área, basta multiplicar as medidas dos lados, certo? Aqui ele pegou A mais X, B mais X, porque ele quer saber a área. Aqui ele pegou a extensão, o comprimento de A, eu estou tentando mostrar, ele somou com esse comprimento X, certo? Daí ele fez essa parte B e somou com mais o mesmo comprimento X, para ver a área que ele precisa obter. Daí ele fez a distributiva, que é aquele chuveirinho, ele multiplicou A vezes A vezes X, daí ele fez X vezes B, daí X vezes X. Ele vai chegar que a área é igual a AB mais AX mais BX mais X ao quadrado. Daí ele organizou aqui para ficar na forma de uma equação de segundo grau, porque tanto o valor, esses valores de A e B, quando você soma, eles vão ser um número, então aqui já é meio que uma equação de segundo grau. O AB, ele é como se fosse, tanto esse valor de A mais B e A vezes B, eles são valor de dois números. Então, no caso, essa aqui é uma equação de segundo grau. Se 20% da área total é reserva legal, então 80% da área total é área cultivada. Então, vamos aplicar esses 80%, tá. Nossa, mas eu só vou usar Bhaskara lá no final. Eu devia ter lido tudo antes de resolver com vocês, mas tudo bem. Se 20% da área total é reserva legal, então 80% da área total é cultivada. Então, vamos aplicar esses 80% na equação da área. Ele fez 80% vezes A é igual a 0,8, multiplicou os dois lados por 0,8. É isso. Beleza, uma imagem quadrada, dimensão da B, podemos fazer ativada. Ele continua A vezes B, 0. Exercício. É que esse exercício que eu peguei, ele exige múltiplos conceitos, não só a equação de segundo grau. Mas tudo bem. A vezes B. Ele isolou o valor de AB que estava aqui. Ele igualou ele igualou a área daqui com a área do filho. Tá, ele igualou a área original, que era esse A vezes B, com a nova área que vai ser do filho. Voltando, que é só 80% do acréscimo de X. A vezes 8. Certo. No caso, eu acho que no caso, vocês querem que eu parta para outro exercício? Porque eu até consigo explicar esse aqui, mas acho que vai dar um trabalhinho. Gente. Você que viu que for melhor, se quiser trocar, pode trocar, professor. Eu vou trocar. Ricardo, você quer que eu já pare de gravar ou continue até o final? Não, se quiser ajudar, é que aqui eu peguei um exercício que, tipo, dá para resolver, mas eu não sei se consigo. Como eu não preparei para resolver ele, tipo, eu não sei se eu consigo explicar certinho.
Certo, eu vou tentar encontrar um aqui, então. No quesito de gravar a aula que eu tô gravando no Meet, você quer que eu continue ou eu paro agora? Acho que pode parar já. Ok. Tirar mais dúvidas e ajudar o que eu conseguir.